uma vez ao Sacada Cultural para mais um episódio. Hoje a gente vai falar um pouco de políticas públicas culturais e sobre a bancada Cultura Viva, para a gente entender mais um pouco o que esse projeto maravilhoso e necessário, a profissionalização da cultura no estado de São Paulo. Com vocês, os co-candidatos da bancada Cultura Viva, por favor. Muito obrigado. Oi, gente, boa tarde. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Muito boa tarde, estou muito bem, graças a Deus, e muito feliz pelo convite da Sacada Cultural, pela abertura desse espaço. É uma honra para nós, e já falo em nome de toda a bancada, né? Hoje você tem uma parte aqui da bancada, então me dou a liberdade de falar em nome de toda a bancada, né, Vinícius? Muito obrigada pelo Sim, apoio com ao nosso certeza. trabalho. Abrir espaço para nós também é uma forma de apoio. Obrigada. Vinícius, Agradeço muito mesmo. É muito importante para a gente estar aqui unindo forças e poder dialogar e poder conversar, né, Val? Exatamente. Então, Bora eu quero lá. agradecer o convite, o aceite do convite de vocês. Bati um papo com o Alessandro, agora um bate-papo com vocês, nessas representações desse projeto magnífico. E para começar essa conversa, esse bate-papo, essa reflexão, eu queria que vocês se apresentassem. Primeiro a Valéria, depois o Vinícius, para vocês trazerem quem é cada um desses personagens que compõem esse mosaico que é a bancada da Cultura Viva. Muito obrigada. É um mosaico muito qualificado, viu? Porque nós somos um grupo de 6 pessoas numa bancada, né? A bancada Cultura Viva é uma candidatura coletiva, somos todos pré-candidatos. A candidatura coletiva, antes de me apresentar, gostaria de chamar a atenção que é uma modalidade eleitoral que inova o sistema de eleição aqui no Brasil, já acontece há mais de 2 décadas, com muito êxito em vários estados do Brasil, e a bancada Cultura Viva vem pela segunda vez, né? É uma continuidade de um trabalho, e vocês, quando acessarem na urna o número destinado à bancada Cultura Viva, vocês vão perceber que o nome estará lá diferenciado, estará o nome do Alessandro e Cultura Viva, porque na urna não cabem os 6, então é a fotografia de um de nós que estará na urna, e por ser o criador da bancada Cultura Viva, né, o Alessandro Azevedo, o idealizador de tudo isso, e quem faz ponte entre todos nós, é o nome dele e é a figura dele, a imagem dele que estará lá. Bem, eu sou Valéria Silvestre, sou uma mulher negra, de cabelos vastos, estou aqui utilizando um chapéu vermelho, que é uma das marcas da nossa candidatura, né? Uma alusão ao maior personagem que o Alessandro tem, que é o palhaço Charles, né? Aqui em São Paulo, são mais de 20 anos com o sarau do Charles, e o Charles usa um chapéuzinho, só que dele mais dobradinho, assim, eu gosto mais diferenciado, assim, de lado. Mas é um chapéu vermelho, com uma tarja aqui preta, coloquei uns broches do nosso partido, os broches das mulheres. Estou hoje vestindo uma camiseta vermelha, falando da luta das mulheres dentro do Partido dos Trabalhadores, o adesivo aqui da bancada Cultura Viva, né? Utilizo aqui no meu pescoço um colar dourado com uma pedra verde, que é a obra de um artesão muito reconhecido e muito querido aqui em São Paulo, que atua na Praça da República, seu Zita, ele que faz os meus colares, né, com todo amor e carinho. E falando da Valéria enquanto ativista. Eu sou educadora, eu sou cristã evangélica, sou gestora de políticas públicas, especialista em políticas públicas pela USP, sou mestre em gestão e práticas educacionais, bolsista pela Uninove, já concluí, sou ativista socioambiental, fundadora da Ser Silvestre Socioambiental e membro do Movimento Negro Unificado. A minha trajetória, ela une a prática de instrumentos de cultura, né, da educação, do meio ambiente, da luta antirracismo, da temática da vulnerabilidade da mulher, especialmente diante da violência, falo e atuo na área dos direitos humanos, no recorte da pessoa com deficiência e as pessoas com doenças raras. Eu sou cofundadora da Associação Mitocom Brasil. Nós lutamos por uma política nacional de medicina mitocondrial, que será tema
do nosso congresso, segundo congresso em setembro, já deixo aqui o convite para a Sacada Cultural, e atuo na participação popular, especialmente utilizando a metodologia da educação popular de Paulo Freire, que é a base do meu mestrado, né? E acredito na cultura como um instrumento de transformação social, de cidadania, de inclusão e de transformação do território. Então, a cultura, para mim, e como atuação, vocês percebem quantos temas transversais a cultura pode ser utilizada, e tem muito mais, né? E é nessa oportunidade que eu tenho com a bancada Cultura Viva de estar novamente aí como pré-candidata. Obrigada. Você, Vinícius? Podemos? A licença para chegar nesse espaço. Meu nome é Vinícius Cassiolato, do Fórum do Xumaré, dentro da tradição Queto. Sou um homem negro não retinto, magro, alto, estou sentado numa cadeira, estou com um filá branco com detalhezinhos dourados, uma bata branca com alguns bordados dourados também. Estou portando um fio de luxo de Xumaré, um brajá de búzio. Estou com um pin da bandeira LGBT, que é a PN+, o adesivo da bancada aqui junto. Eu tenho uma barba cheia, né, olhos castanhos, sobrancelha cheia também. Eu venho da periferia de Campinas, desenvolvo atividades cênicas há 34 anos, sou de tradição há 19 anos, né? Fiz parte de vários movimentos do interior de São Paulo, indo desde dos movimentos das comunidades tradicionais e LGBTQIA+, também. Em Campinas, em Salto, em Elias Fausto, fiz parte da implementação de 2 conselhos de cultura, tanto de Salto quanto de Elias Fausto. Também sou gestor de um ponto de cultura aqui em Sumaré, e também integro a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, Subseção Sumaré, também, que aí faz parte desse movimento de articulação. E atualmente também sou o agente territorial de cultura pelo Programa Nacional dos Comitês de Cultura junto ao Ministério, né? Então, é toda essa gama de atividades, de articulações, principalmente com foco na instrumentalização das nossas comunidades, nas políticas públicas e da periferia também, né? Então, a gente vai fazendo essa ponte, essa articulação, esse diálogo, e vai crescendo esse movimento cada vez mais. E agora integrando, né, a bancada junto com essas pessoas maravilhosas, cheias de potência. Maravilhoso. Vamos fazer essa dinâmica. As perguntas a gente vai colocar a mesma para os dois. Então a gente parte da dinâmica a Valéria, depois o Vinícius, 40 segundos, 1 minuto cada um. Tá joia? Beleza, Vamos lá. perfeito. Combinado. Tá ótimo. Tá ótimo. Para começar, a bancada ela é um coletivo diverso, de diversas linguagens, diversas matrizes culturais, mas tem uma pergunta que ela é singular, que é: o que une vocês na bancada Cultura Viva? Perfeito. Bom, primeiro, a bancada Cultura Viva é a continuidade de um trabalho, né? Nós estivemos presentes nas eleições passadas e, com a graça de Deus, nós atingimos quase 20 mil votos, o que reforça que a união da defesa da cultura como classe trabalhadora e como direito de produção e de acesso para todas as pessoas a consumir cultura, além de produzir, não é um privilégio, é uma demanda que está na sociedade, e isso nos une num exitoso projeto político, né? Nós somos um grupo composto por diferentes formas de linguagem, né? Diferentes credos, né? Vocês podem perceber aqui, né? Um grande amigo é uma outra religião, além da minha, e nós temos essa felicidade dessas diferenças se complementarem, né? Então, esse grupo, ele é composto por essas diferenças, por essas linguagens, por territórios diferentes. São Paulo, ele é uma potência, são 645 municípios, nós temos 6 pessoas distribuídas, né, entre esses 645, então cada um de nós traz uma experiência viva do seu território, traz uma diversidade
cultural traz a necessidade de termos políticas públicas permanentes e questões transversais sendo utilizadas o tempo todo. Então, isso nos une muito, porque quem entende da gestão pública, e todos nós aqui somos gestores públicos, além de fazedores de cultura, né? Quem entende a gestão pública entende que a cidade, o Estado, a vida, acontece tudo ao mesmo tempo. Então, ter uma pessoa só numa candidatura, esse formato que é o tradicional no Brasil, ele tende realmente a acabar sendo superado, porque a demanda e a complexidade da sociedade, ela permite, além de tudo, mas ela também exige que possamos nos unir num curso de trajetórias, né, e num grupo composto para discutir todas as temáticas. Então, o que nos une é essa felicidade de termos um mandato coletivo onde, quando uma pessoa vier a votar na bancada, ele já sabe quem vai falar de meio ambiente, quem vai falar de racismo, né? Quem vai falar de mulheres vulneráveis, quem vai falar de capacitismo, de idadismo, de misoginia, né? Quem pode levar isso para dentro de uma bancada? Né? A gente tem um cenário político que é muito grave, que são pessoas são eleitas e no meio do mandato elas mudam. Elas modificam e não tem ninguém dentro do mandato para confrontar. No mandato coletivo, a tendência é isso não acontecer, porque todos nós nos unimos por um propósito de fazer com que a cultura seja um instrumento de transformação social. Não tem como um de nós mudar e pronto, ficar por isso mesmo, né? Porque essa construção, ela é coletiva desde a pré-campanha até o último dia do mandato. Então, nós vamos poder nos unir, trabalhar juntos e enfrentar todas as formas de intolerâncias juntos, que é isso que nos une na bancada Cultura Viva, na minha percepção. Eu trago uma perspectiva minha, né, da minha, o meu olhar em cima disso, pelo prisma da matriz africana, que é o Ubuntu, sou porque somos, se a gente chega junto e é um puxando o outro. E quando a gente fala de cultura no estado de São Paulo, até no Brasil, é diversidade. Eu não posso falar de cultura de um prisma apenas, são diversos outros. Então, quando vem a bancada Cultura Viva, nessa perspectiva coletiva, é colocar isso em prática. Então, quando eu falo tanto das comunidades tradicionais, de matriz africana, cigana, quilombola, ou até mesmo a comunidade LGBT, eu não estou falando de uma pessoa representando, eu estou falando de todo um coletivo que se move junto, né? E sozinho a gente pode chegar em algum lugar, só que coletivamente a gente chega mais longe, a gente chega forte, é literalmente ninguém soltando a mão de ninguém. Então, quando vem nessa questão, o que nos une, na minha perspectiva, é desde a da diversidade da cultura. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando desde o fazer teatral até o fazer de uma comida, até a convivência, e também essa perspectiva ancestral, né? Para a gente estar aqui hoje, muita gente veio antes da gente e essas pessoas conquistaram espaços não sozinhas. Então, a bancada Cultura Viva, na minha perspectiva, traz essa união, tanto pelo viés ancestral, quanto pelo viés da gente conseguir chegar junto, chegar longe, mais longe junto. Sim. Para a gente ir já adentrando nas premissas, no projeto Cultura Viva, quais são vocês, né, vocês conquistando que terão êxito nessa representatividade, quais são as pautas prioritárias da bancada para essa representatividade tão diversa que vocês estão trazendo? Eu imagino, aliás, não vamos usar a imaginação. Nós temos experiências concretas para isso, para chegar ao desenho de um projeto político, né? Então, a minha resposta ela parte de garantir um financiamento contínuo, né? De garantir orçamento, de garantir reconhecimento profissional, se organizar enquanto categoria, né? Ter o acesso realmente democrático para as políticas públicas. Isso realmente é um grande desafio.
hoje para o trabalhador, para a pessoa que faz a cultura, né? Mudar a percepção da sociedade, porque acreditam que cultura é só entretenimento, que cultura são grandes shows, né? Que cultura é aquela coisa que vem de fora, inclusive, né? Um show que vem de fora, um espetáculo que vem de fora, e a cultura é mais do que tudo isso, né? O Vinícius já fez até uma introdução do que é a nossa percepção, né? A nossa percepção da cultura é a sua amplitude, a cultura é o que nos veste. Então, o nosso desafio é apresentar hoje para a sociedade brasileira, ainda muito colonizada, do que é a cultura, que o seu bairro tem cultura, que a sua família tem cultura, que a sua história é cultura, que a sua religião ela é cultura, né? Então esse desafio ele se junta com uma metodologia, com a criação de uma metodologia para liberar acesso aos pequenos produtores, né, aos programas que estão vigentes, né, especialmente quem produz cultura na periferia, nos pequenos territórios. Então, isso é muito desafiador. E para que esse desafio seja um pouco mais suave, nós precisamos que tenhamos aí um governador que esteja aberto para isso, né? Por isso nós estamos ligados ao Partido dos Trabalhadores, ao professor Haddad, que entende tudo isso. Então, não é só ter um deputado estadual, é ter também um deputado federal, é ter também um governador, é ter também um presidente, porque estamos falando aqui de um programa de cultura, estamos falando de sociedade brasileira. E quando nós puxamos aqui para a locomotiva, né, que é São Paulo, que tem essa fama de ser a locomotiva do Brasil, o que acontece em São Paulo e dá certo, para reverberar para os outros estados, é realmente muito mais facilitado. É muito mais compreensivo até nos outros territórios. Não é, e política pública, lembrando, política pública não é uma caixinha que eu pego aqui e transporto para lá. Política pública é uma experiência que eu pego aqui e levo para um outro território para conversar, para ajustar, para adaptar e fazer com que ele seja de alguma forma útil para aquele formato, para aquele lugar onde está uma demanda social, por exemplo. Show, bom. Quando a gente pensa. Cortei alguém? Não, tá tudo bem. É, na, na- no pó, né? No ganhou, e aí? Eu acho que a gente tem alguns degraus e algumas perspectivas que é importante que tenhamos ciência. Primeiro, o aumento do orçamento. É necessário a gente falar do aumento do orçamento destinado à cultura. E dentro disso, não é só aos grandes centros, é dar o acesso, trazendo o que a Val colocou muito bem, inclusive possibilitar que chegue no interior profundo, que chegue longe, né? O estado de São Paulo é um estado potente, é um estado rico, e que todas as cidades têm que ter esse acesso a esse orçamento e diálogos saudáveis. E ainda dentro disso, pensar na questão da salvaguarda das comunidades tradicionais, que também são comunidades que detêm a história, detêm a cultura do nosso chão, da nossa terra. E aí, com isso, também desenvolver salvaguarda dos nossos mestres e das nossas mestras, mestres e mestras do conhecimento que precisam ser assegurados, né? São conhecimentos que se deixar continuar atropelando como se está atropelando, são conhecimentos que morrem. Então, a gente tem a perspectiva de trazer a proposta, sim, e efetiva do aumento do orçamento direto para a pasta da cultura, a salvaguarda das comunidades, a proteção dessas comunidades, inclusive, né? Até mesmo o diálogo e a estrutura de como abordar essas comunidades que também vêm sendo dizimadas, de como cuidar dos nossos mais velhos, que também a gente tem casos aí absurdos acontecendo em todo o território dos mais velhos, sendo literalmente abandonados depois de terem sido utilizados de diversas formas, né? E em cima disso, a gente garantir que a cultura seja financiada, literalmente, desde produtores até pessoas que da periferia
do interior profundo, que ainda nem se veem como produtores, mas que já se desenvolvem. O financiamento chegar na ponta realmente de quem precisa e fortalecer essa dinâmica da forma que finquemos que nós somos trabalhadores, nós merecemos, nós temos direito e que não podemos mais aceitar o subemprego, né? Que são os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Bom, a Política Nacional Cultura Viva, né, ela transformou milhares de iniciativas em comunidades. Como que a gente garante o fortalecimento dela, independente do governo A ou B que estiver na gestão no momento? Vocês pensaram em possibilidades que não sejam tipo, efêmeras e sim processos mais robustos que dê essa garantia às comunidades e que elas não fiquem na mão de partido A ou B ou por questões de ideologia e que sim a segurança do trabalhador da cultura ela seja assegurada. Perfeito. Inicialmente, a bancada Cultura Viva, até na última oportunidade que nós tínhamos, nós tratávamos muito mais focado somente nisso. E hoje nós temos temas mais transversais que vão circular por tudo isso, que já está provado que se comunicam com o instrumento cultura como transformador social, né? Para proteger a categoria de trabalhadores, para proteger a sociedade a ter o direito à cultura, nós precisamos transformar a política nacional Cultura Viva numa política de Estado, uma política com um orçamento permanente, como é a educação, como é a cultura, né? Como é a cultura, como é a saúde, como é a educação, né? Como é o meio ambiente, que tem um orçamento que é garantido. Tá? Não estou dizendo que esses orçamentos que nós temos para esses 3 setores que eu citei são os ideais, né? Até porque nós acabamos de assistir aí uma desvalorização do orçamento, né, pelo Congresso Nacional, que diminuiu orçamentos absurdos. Tem municípios aí que quase encerraram, para não encerrar um orçamento, eles tiram 90% de um orçamento de uma política pública, por exemplo, para minar. Né? Não estou falando disso, não estamos no ideal. Estou querendo só dar um exemplo e uma ilustração em termos da compreensão de que política pública precisa de orçamento. Política pública que é estruturante precisa ser uma política de Estado, precisa ser algo permanente e ajustado às necessidades que são evidentes do setor. Né? Não é uma pesquisa muito rápida, um levantamento muito rápido, né, dentro das fases de uma política pública. Uma delas, a primeira é formar uma agenda, que é isso que nós queremos fazer, mas a segunda é o diagnóstico. Né? Isso nós já temos. Só dentro da bancada aqui tem 6 pessoas para auxiliar na construção de um diagnóstico formalizado, né? Mas nós temos essa vivência, essa expertise. Então, nós temos que transformar, novamente, repito, em política de Estado, com orçamento permanente, ajustado às necessidades reais do setor. Hoje nós temos um orçamento no Estado de São Paulo que é uma vergonha, enquanto o mundo e a ONU, vamos citar aqui pesquisas internacionais, demonstram que, no mínimo, uma nação deveria ter no mínimo 2%, para garantir um desenvolvimento mais adequado do setor da cultura no seu país, porque a cultura ela é uma oportunidade de geração de renda, de geração de emprego, ela mobiliza saberes, né? Ela movimenta saberes dentro da sociedade, ela mobiliza pessoas. Então, é evidente que é um setor, não é algo pontual, é um setor de trabalho, é um setor de atuação e é um setor de construção de identidade de nação.
E, aliado a isso, podemos aí chamar, e temos que chamar, uma gestão participativa, a valorização dos pontos de cultura. Está aqui o Vinícius com um ponto de cultura magnífico, na cidade de Sumaré, que eu já tive a oportunidade de estar lá e de conhecer, um trabalho fantástico, né, de tornar que, independente de uma mudança de governo, esse ponto de cultura continue aberto. Os pontos de cultura aqui do Morro Doce, né, onde eu moro há 23 anos, da Brasilândia, onde eu nasci e cresci na Brasilândia, né, vivi lá até os meus 30 anos de idade, esses pontos de cultura precisam ter uma proteção. E essa proteção é transformar numa política de Estado. Maravilhoso. Falou muito bem, Val. Falou muito bem. Quando a gente fala de um fortalecimento da rede da Política Nacional Cultura Viva, a gente tem que pensar, sim, em leis de proteção e de fomento a nível estadual. Não tem como, né? A gente tem que pensar, inclusive, numa rede de articulação com os municípios, para que os municípios do estado também tenham as suas leis que assegurem a continuidade das atividades desses pontos. Então, é pensar nessa proporção estadual, só que quando a gente fala da Política Nacional Cultura Viva, é um movimento de base. É um movimento que já tem que certificam, resumidamente, certifica coletivos que já estão atuando nas suas bases. Então, também é trazer essa base para o diálogo, também é trazer essa base para essa construção. Então, é pensar numa lei estadual, Cultura Viva, é pensar num plano estadual de cultura do qual os pontos de cultura estejam incluídos, porque quando a gente fala de plano de cultura, seja nacional, municipal ou estadual, é um plano que é aprovado por lei e que tem que ser executado independente do governo. E dentro dessa estrutura, aí se construindo também o Conselho Estadual de Cultura com representação efetiva dos pontos de cultura, para que ocorra esse diálogo e que tenha esse fortalecimento, porque o fortalecimento, na minha perspectiva também, e eu sei que junto vem a bancada, não pode ser apenas um fortalecimento com uma lei ignorando a base, ignorando a comunidade. A bancada Cultura Viva traz isso desde já. Vamos sentar e vamos conversar com a base, vamos dialogar. E assumindo o mandato, vamos continuar esse diálogo, vamos criar estratégias junto com leis estaduais, junto com uma perspectiva de construção de um plano estadual de cultura e com a consolidação efetiva de um Conselho Estadual de Cultura, da qual a participação social seja efetiva. Tenha voz, tenha voto, tenha mobilização. Então, a forma que nós temos de garantir essa perpetuação, independente do governo, é fortalecer as políticas estaduais na perspectiva também de participação social da criação, construção do plano estadual e do Conselho Estadual de Cultura. Perfeito. E quando a gente fala de pontos de cultura, política cultura viva, nós falamos da juventude, né? Nós falamos da base, né? Como vocês acabaram de elucidar. Porém, o que vocês pensam para trazer para essa base enquanto formação, empreendedorismo? O que vocês acham que é necessário fomentar para essa juventude, na formação dessa juventude, para que elas possam se profissionalizar e conseguir, enfim, viver de cultura? Num país do tamanho da diversidade cultural que nós temos e temos a dificuldade de se viver de cultura. Então, o que vocês pensam nessa formação dessa juventude para que elas possam estarem aptas a esse mercado de trabalho, né? Porque quando a gente fala de profissionalização, a gente também está falando de um mercado da indústria criativa, da indústria cultural. Então, como vocês estão dialogando diretamente para essa juventude, o que vocês têm pensado para a formação dessa base, para a base vir forte?
Certo. Bom, quando nós pensamos na valorização dos pontos de cultura e dos espaços onde a cultura está acontecendo, automaticamente nós já estamos fazendo isso, né? Que a qualificação, que o envolvimento da juventude aconteça, porque os pontos de cultura eles existem com esse público lá dentro. Eu penso, e tenho discutido isso com a bancada, o que nós deveríamos tentar articular, buscar uma articulação, é algo intergeracional, porque saberes podem ser perdidos, porque quando nós temos uma sociedade que favorece o idadismo, envelheceu encosta, né? Esse preconceito quando a Uhum. pessoa contra a pessoa que envelhece, perde-se muita informação, perde-se muita qualidade, perde-se muita experiência de vida. Então, o que é interessante é que dentro das prioridades da bancada Cultura Viva, que perpassa aí por um orçamento para a cultura, que perpassa pelo reconhecimento desse lugar como um lugar de trabalho, né, e que por si só esse preconceito, quando nós conseguimos fazer com que pessoas percebam que é uma classe trabalhadora, os preconceitos dentro das próprias famílias, eles acabam diminuindo, né? E quando nós trazemos pessoas mais velhas, né? Nós temos, por exemplo, no nosso grupo, o mestre Gil, que é o mestre do jongo, é um dos mais velhos entre nós, né? Que traz uma sabedoria fantástica e que tem uma interação com a juventude fabulosa, tem um carisma, é professor, é diretor de escola pública, né? É psicopedagogo. Então, esses saberes que estão com os 60 a mais serem trazidos dentro de um programa de interação intergeracional, fazer com que esses saberes se multipliquem e possam ser propagados, deixados como legado para a juventude. E temos, assim, certeza, por conta de resultados de experiências que já aconteceram pelo Brasil, que isso é muito exitoso. Muitos dos jovens, ele não tem a figura do mais velho na sua casa, né? Muitos jovens, eles não têm a figura, muitas vezes, de um pai, de um avô, né? Principalmente quanto mais periférico, tem mais a propagação desse fenômeno, né? Da mãe solo, do abandono, mas ele também, muitas vezes, não tem nem a mãe que trabalha, né? No 7x7, né? Que não tem folga, que não tem condições de chegar em casa, às vezes, de dar um afeto, de trocar uma experiência, de passar a cultura dela, a cultura da sua vivência para esse jovem, ele está perdido. Então, se nós tivermos a oportunidade de transformar o trabalho da bancada Cultura Viva num trabalho que é intergeracional, nós estaremos, inclusive, influenciando positivamente os relacionamentos familiares. Nós vamos trazer esses saberes do mais velho, a potência do mais novo. Tem uma passagem na Bíblia que diz que os jovens, na mão dos mais velhos, são como flechas que vão mais longe, mas precisa saber atirar, né? E esse saber atirar essa flecha está na mão do mais velho. Então, realmente, trazer os mais jovens, e está provado, onde tem esporte, onde tem cultura nas periferias, o índice de violência, inclusive de evasão escolar, ele diminui. Agora, imagine a potência que seria se trouxéssemos os mais velhos para interagir com os mais novos. Praticamente, nós revolucionaríamos aí uma prática de uma política nacional. É, é muito importante, né? Até porque quando a gente fala das matrizes tradicionais, é sempre essa união intergeracional com o mais velho, com o mais novo e aprendendo na prática. E a gente consegue pensar até um pouquinho a mais. A gente tem que pensar, por exemplo, no acesso, a democratização do acesso real as casas, por exemplo, de matriz africana, precisam ter acesso, o conhecimento de que elas podem acessar os editais, podem acessar as formas de fomento. Eu estou dando um exemplo porque também é uma luta muito grande que nós estamos tendo aqui nos territórios, da instrumentalização dessas casas, né? Da instrumentalização dessa juventude, de uma juventude de compreender que o lidar com a cultura, o trabalhar com a cultura é trabalho, é ter esse acesso, e é ter esse acesso não apenas aos editais, mas às formas de fazer, para fazer com que isso se espalhe cada vez mais, e que não fique na mão de somente alguns produtores, algumas pessoas, mas eu compreendo também que deve se chegar através de uma linguagem fácil. Há uma burocratização muito grande em cima desses acessos,
a uma linguagem que muitas vezes é feita de forma intencional para que as pessoas não compreendam. Então, é criar uma estratégia coletiva para que as pessoas compreendam aquilo que elas têm direito de acesso, né? Fazendo um recorte, é muito fácil falar que casa de matriz africana não se interessa em participar de edital, porque nenhuma se inscreveu, só que você tem um edital de 40 páginas numa linguagem juridiquês, que só quem já está nisso há muito tempo consegue compreender. Então, essa democratização, esse chegar na ponta, esse chegar trazendo esse recorte, mas não apenas para as casas de matriz africana, chegar para a comunidade LGBT, né, dentro da cultura LGBTQIAPN+, chegar para os fazedores, chegar para a juventude, é criar estratégias de que chegue realmente essas informações, de que tem potência, de que eles já executam isso, porém numa linguagem simples. Não apenas, seja pelas redes, utilizar as redes, mas a linguagem simples do edital, sabe? Facilitar as formas de acesso ao edital, isso é extremamente importante. Da mesma forma que é uma linguagem difícil para quem nunca pegou um edital para ler, também uma linguagem difícil para os nossos mestres, né? Como a Val trouxe, para os nossos mestres, como que os nossos mestres que têm um conhecimento vasto vai ler estou dando exemplo edital, mas vai ler um mecanismo de 40 páginas, uma linguagem difícil e preencher de forma difícil com documentos difíceis, né? Então, quando a gente traz essa questão também do acesso, também é pensar nisso, e também é pensar numa acessibilidade, numa linguagem simples, pensar, sim, nas ferramentas de acessibilidade ser aplicadas também nesses formatos de acesso. E eu ainda penso, junto com a bancada, que também é sentar junto com a comunidade, com todas as esferas da comunidade, né? Com todos os caminhos da cultura e pensar, gente, isso está bastando? Isso está dando certo? Como que a gente vai construir juntos? Né? Como que a gente vai avançar juntos? A gente chegou até aqui com o edital. Ok, vamos pensar o próximo passo juntos? Maravilhoso. Foi? A gente, como nós estamos aqui em coletivo, para a gente ir para os finalmente, para as considerações finais, eu acho que mais do que uma consideração final de cada um, eu acho que bom, isso eu tirei da cartola agora, da boina agora, que é, vamos fazer um bate-bola aqui, uma palavra de cada um nessa coisa bem dinâmica mesmo. Eu montei Bora. aqui, bora. Primeiro a Valéria, depois o Eu Vinícius. posso só Vamos. por uma questão de ordem, deixar para quem está nos ouvindo, por favor, que simplificar editais não é perder qualidade, não é perder o controle que a administração pública, o poder público precisa para a prestação de contas. É oferecer um sistema de assistência aos proponentes, né, a ter técnicos facilitadores para esse letramento do que é um sistema de edital. O desburocratizar é prestar e estabelecer, né, estabelecer a prestação, isso que eu quero dizer, a prestação de um apoio, estabelecer uma possibilidade de ampliar a confiança numa gestão compartilhada com a sociedade civil. A sociedade civil tem muito a ensinar para os formuladores de editais. Eu estive no governo do Haddad e depois no governo subsequente dentro de uma secretaria e cuidei de alguns editais, e a linguagem dos editais, assim, quando a gente tenta facilitar, principalmente no segundo governo, né, onde eu fiquei como gestora pública, era barrado, não é para facilitar mesmo, né? Porque vai passar pelo jurídico da administração pública, e o jurídico devolvia para nós, transformando o que a gente tentava explicar no juridiquês. Então, isso é uma prática
usual, não vamos fazer com que isso seja enfiado goela abaixo para a nossa sociedade. Pelo contrário, ou nós elevamos a nossa sociedade a compreender isso, ou nós simplificamos isso para fazer com que a sociedade entenda como funcionam os editais. Eu tive um grande professor, saudoso Cido Wesley, que nos dava a aula de comunicação na minha primeira faculdade, foi minha primeira formação antes da USP, em administração de empresas, que ele dizia: você quer comunicar? Então a responsabilidade é sua de comunicar. É você que tem que encontrar a maneira com que o outro entenda essa comunicação. E a gente percebe que nos editais eles querem comunicar, querem abrir aí esse orçamento que é tão surradinho, mas querem abrir esse orçamento, mas não comunica, porque se o outro não entende como fazer e como aproveitar, a comunicação não aconteceu. E é isso que a bancada Cultura Viva, dentre outras frentes que nós assumimos, desejamos assumir oficialmente, porque fazemos isso muito nos territórios, auxiliando uma pessoa mais velha, que a gente sabe que faz um grande trabalho, como é que escreve, quantos projetos eu já escrevi, né? Mas a gente sabe que isso virou um mercado, inclusive, que tem pessoas que cobram muito caro das entidades para escrever um projeto, pessoas que fazem trabalhos voluntários, como nós já temos na nossa prática, você conta nos dedos. Então, assim, a gente faz com que a pessoa alimente um mercado. Na hora de prestação de contas, para vocês terem uma ideia, tem pessoas que não ficam com nada. É quase um sacerdócio fazer cultura nos territórios, né? Então, é sobre isso que nós precisamos fazer com que a bancada Cultura Viva também chegue no espaço de poder e tenha o poder de caneta, e tem o poder de ir para um plenário, e tem o poder de chamar para conversa um governador, de chamar os prefeitos locais, para a gente redesenhar isso com base, sim, numa gestão compartilhada com a sociedade civil. Desculpa aí sair um pouco do protocolo, mas eu acho que isso é muito importante a gente dizer, porque às vezes as pessoas pegam os recortes das nossas falas e falam, quer tornar tudo fácil, não quer prestar conta. Mentira, nós queremos prestar contas, sim, até porque a política pública, sem a prestação de contas, inibe a avaliação. E sem avaliação, a gente não consegue saber se estamos dando certo ou não para prosseguir ou para reformular. Então, nós não estamos abrindo mão de prestação de contas, nós estamos abrindo mão da burocracia tóxica que hoje assola a vida de quem faz cultura de verdade nos territórios. Sim, sim, sim. Perfeito. Vamos para o bate-bola. Vamos para o bate-bola. Bom, para a gente começar, em algumas palavras, o que define a cultura brasileira? Valéria, e depois o Vinícius. Em algumas palavras, eu já falei várias palavras, então vou usar agora uma palavra nova. Ela é estratégia de desenvolvimento social. Ela é uma estratégia. Tem que parar aqui, eu tenho que explicar, eu gosto de falar, hein? Mas ela é estratégia, é um método de estratégia para nós desenvolvermos a nossa sociedade e combater as violências que estão se naturalizando entre nós. Então, estratégia é a cultura brasileira. Diversidade e potência. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de diversidade, não é o que eu gosto, o que eu não gosto. É um amplo catálogo de possibilidades e que é potência. Cada uma dessas possibilidades são potências inimagináveis de transformação social, de que vai desde de contexto de saúde pública até segurança pública. Então, como eu sei que é bate-bola, eu vou dar uma segurada que eu também falo horrores. Na opinião de vocês, qual política cultural não pode, de maneira alguma, retroceder? A nave-mãe, né? A nave-mãe, a Política Nacional da Cultura Viva. Ela não pode retroceder. Né? Foram anos, quase 20 anos, para chegar nesse nível, né, de transformar de projeto de lei, transformar em lei, transformar em políticas públicas. Ela reconhece, ela fortalece quem faz cultura nos territórios, precisa de ajuste, mas toda lei, toda política pública é um organismo vivo, então ela é passível, sim, de ajuste. A participação social vai poder fazer com que esses ajustes aconteçam, e não deixá-la retroceder também estão nas nossas mãos, nos nossos dedinhos na hora de ir para a urna. Porque, dependendo do que aconteça nas urnas, as políticas sociais, em geral, elas vão retroceder.
né? Nós estamos no governo enquanto partido, Partido dos Trabalhadores, e assumimos um país que estava abaixo de zero, um país assolado socialmente. Estávamos novamente, né, no mapa da fome, estávamos novamente na devastação ambiental absurda, estamos ainda na devastação ambiental, mas precisa ser reformulado muita coisa, mas não temos um congresso para isso, né, a bancada aí do boi, etc., está passando boiada à vontade. Então, nós precisamos estar atentos e atentas nas escolhas que nós vamos fazer. Se não queremos que retroceda qualquer tipo de política social, temos que pensar com muito carinho. Mas na política cultural é a política nacional de cultura viva, além de não retroceder, que ela se multiplique e se estruture no estado de São Paulo. Não tem como deixar de falar, não tem como não falar da PNAB, Política Nacional de Blanc. A gente tem que garantir que não haja retrocesso, que haja ampliação, que haja prorrogação, né? É nessa hora que vem a conscientização de quem eu escolho. Vou puxar o que a Val falou também, de quem eu escolho, de quem eu elejo. Seja trabalhador, trabalhadora da cultura, o cara que monta palco, povo de matriz africana, comunidade LGBT, o povo que acende a luz, o povo que vai para a cena, não importa quem, trabalhador da cultura ou que esteja envolvido, não dá para escolher quem não apoia a cultura. Porque quando a gente fala na história do nosso país, são políticas como essa que assim, levou mais de 100 anos para existir. É algo pioneiro. Quando a gente fala das leis emergenciais que foi no meio da pandemia, foi algo que antes disso era Dom Pedro II. E aí, quando vem uma PNAB, que tem a duração de 5 anos, é algo inédito, não dá para retroceder. Nós temos que escolher muito bem, nós temos que ter ciência que as pessoas que nós escolhemos para estar lá são as pessoas que vai decidir o andar das nossas comunidades. Né? Então a gente tem que ter essa ciência, não dá para retroceder na PNAB, tem que ampliar e tem que avançar. Maravilhoso, maravilhoso. Concordo plenamente com os dois pensamentos, eu como gestor cultural também. Mas aqui eu estou como entrevistador, então é que a voz é de vocês. Mas, sim, eu compartilho de tudo isso. Obrigada. Um equipamento cultural que marcou a vida de cada um de vocês. Eita, como eu digo que cultura é o que nos veste, gente, de vestir vai de sapato a chapéu, né? Então tem muita coisa. Mas eu vou selecionar e vou chamar de camisa nessa vestimenta toda, né? É, as bibliotecas públicas. Na minha trajetória, por volta dos meus 20 anos de idade, eu buscava materiais após a Eco 92, calculem a minha idade, graças a Deus, sou uma mulher de 52 anos, sobrevivente, né, porque ser mulher periférica e preta num país, né, que é misógino e racista, chegar à segunda metade da vida, né, já ultrapassei um século, é uma honra, graças ao bom Deus, né, mas a Eco 92 é um marco na minha vida, pela Agenda 21 e todos os desdobramentos que ela trouxe para o mundo, né? Nós tínhamos aí a formulação de uma agenda para 2030, parecia tão longe, e daqui a 4 anos estaremos em 2030 e não atingimos 50%, 60%, né, da agenda. Mas, voltando aqui à pergunta, são as bibliotecas públicas, né? Eu buscava materiais nas bibliotecas públicas para expor nas escolas, eu pedia espaço nas escolas, nas reuniões de pais e mestres, para os estudantes, uma linguagem para as crianças, fazia muito teatro para as crianças, né, com material que eu alcançava nas bibliotecas públicas. Eu cresci na Brasilândia, fiz muito isso, né, naquele território na Brasilândia. Quando eu mudei para cá, no Morro Doce, né, a área que eu moro é uma área conquistada pelo movimento de moradia, organizado pelo Partido dos Trabalhadores. Então, quando eu cheguei aqui, não tinha água, não tinha energia elétrica, água
água encanada, não tinha asfalto, não tinha coleta de lixo, então eu continuava com a mesma prática de buscar materiais nas bibliotecas e trazer para o território. Então elas foram portas abertas de acesso ao conhecimento, de ampliação dos meus horizontes, né? Quando eu ainda era jovem, depois um pouco mais adulta, até eu chegar numa USP. Né? Então, a minha trajetória perpassa pelas bibliotecas públicas e é de cortar o coração de ver bibliotecas públicas ainda, nesse momento, bem subutilizadas e algumas até sendo fechadas. Né? Então, é um instrumento de cultura. Se quem está ouvindo não sabia, é um instrumento de cultura. Lembra-se, cultura não é somente show, biblioteca também faz parte da cultura. Vamos valorizar as nossas bibliotecas públicas. Meu irmão, eu posso ir pelo real e pelo simbólico nessa pergunta? Porque eu falo, tá, bora. Quanto real, aparelho cultural, eu acho que um marco na minha trajetória, lembrando que são 34 anos de teatro, que surge na periferia de Campinas, né? Então, pisar no Teatro Castro Mendes, no centro de Campinas, um teatro caro, um teatro elitista, mexeu muito comigo, sabe? E pisar num teatro não apenas como aquele que monta o palco, como aquele que monta a cadeira, como aquele que monta a iluminação, mas como artista. Então, isso foi um símbolo muito grande da periferia, saindo da periferia e ocupando espaços de direito nosso, só que tem pouquíssimo acesso. Simbólico, não é um aparelho cultural, mas é um aparelho que fez parte muito da minha trajetória, que são as praças públicas. Muitas vezes as nossas comunidades, os nossos grupos não têm acesso a espaços dignos de ensaio e acaba indo parar nas praças públicas e que a gente fica aí à mercê do tempo. E igual já aconteceu da PM vir tirar a gente porque nós estávamos atrapalhando a paisagem, segundo eles. E, por último, o que não dá para deixar de citar como aparelho cultural, não dentro do mecanismo público, mas pela essência, que são as casas de matriz africana, que são as casas que já participei, que me enobrece como ser humano, e que a cultura existe a todo dia, a todo momento, em todas as articulações. Por isso que eu falei, eu vou pro prático e depois eu caio no simbólico, porque não dá para deixar de lado nenhum desses símbolos tão fortes que a gente carrega. Assim. E para a gente finalizar, então, cada um complete a frase. Cultura É. viva é? Completem a frase cada um de vocês, então. A cultura viva é? É a força das comunidades. É a oportunidade de transformar cultura em prática de cidadania, é pertencimento, é orientação para a compreensão dos direitos, né? Eu tenho como base alguns mestres e artistas que inspiraram muito a minha trajetória, né? Paulo Freire, que é base do meu mestrado, é um deles, né? E vale ressaltar, para quem não conhece a obra, que embora ele seja conhecido como patrono da educação e educador e filósofo, ele traz uma visão da cultura e da ecopedagogia, né, como prática de liberdade e de inspiração, né? E isso, ela é a base da minha atuação. Então, a cultura, ela é realmente uma força das comunidades, sem dúvida nenhuma. E aqui, finalizando a minha fala, além de Paulo Freire, eu gostaria muito de citar também Lélia Gonzalez, né, que traz a articulação entre cultura, raça, gênero, a Conceição Evaristo, que fala da valorização da memória, da ancestralidade, né, da escrevincência, né, Abdias Nascimento, né? Eu sou do movimento negro unificado, então ele traz a luta em defesa da cultura afro-brasileira, o protagonismo negro, né? Nós estamos inseridos e nós alimentamos a cultura brasileira desde o primeiro escravizado que foi sequestrado e foi trazido aqui para o Brasil. Milton Santos, né? Que faz enfatizar a valorização do território, que fala da desigualdade, que fala desse desenvolvimento do que e para quem. Então, essas figuras,
ela faz parte da cultura viva no meu pensamento. Então, colocar a cultura viva é 3 pontinhos, ela precisa de mais pontinhos, né? Porque a vida é complexa, a cultura é complexa, mas é, ela é quente, ela é acolhedora, ela é responsável muitas vezes por saúde mental. Então, vou aqui fechar tudo. A cultura viva, e é o lema das mulheres negras, né? A marcha das mulheres do ano passado, o lema é o bem viver. A cultura viva é a prática do bem viver. A cultura viva, a cultura viva é a humanidade em sua plenitude, onde ninguém solta a mão de ninguém, porque um não existe sem o outro. Cultura viva não é levantar uma bandeira, é levantar todas, porque a gente não pode ter aliado misógino, racista, intolerante, né? Então, o cultura viva, o ser cultura viva é ser o ser humano respeitando o outro na sua plena existência e na sua plena consciência. É isso. Obrigado. O projeto de vocês é maravilhoso e muito Amém. necessário. Essa. Valéria e Obrigado. Vinícius, muito obrigado mesmo. Eu, em nome de toda a produção do Sacada Cultural, só tenho a agradecer ao aceito do convite de vocês. E saibam que a gente está na torcida e caminhando junto pela cultura, pela profissionalização dos nossos e por dias melhores, com políticas públicas culturais que realmente façam jus ao tamanho da diversidade e da cultura nacional. Muito obrigado. Agradecemos Obrigado, irmão. A gente imensamente. agradece muito. Deus abençoe ricamente vocês por onde vocês caminharem, colocarem os pés, que sejam prósperos, que sejam vozes nos lugares das pessoas que não têm mais voz ou nunca aprenderam a desenvolver a voz delas próprias. E eu vou dizer uma coisa, que eu tenho uma brincadeirinha que eu faço, mas não é brincadeira, é de coração, para vocês, sacada cultural, eu tiro o chapéu. Obrigada. Muito obrigado. E eu tiro a minha boina para essa iniciativa maravilhosa. Um beijo no coração de vocês. Tudo de Beijo, bom. gente. Muito Obrigado. axé, muita Tamo bênção. junto. Amém. E os caminhos estão abertos. Assim. Podem ir. Bora. Foi super informal, gente. Quebrei vários protocolos aqui. Ah, Um beijo que pra delícia. vocês. Tchau. Nossa. É a criatividade Tchau, da Tchau, até a próxima. Beijo. Sacada cultural. Beijo. Reflexão, cultura e muita refeição para a alma. Um beijo.